Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu quero ler com você um texto para a gente dar início à palavra. Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo o que antes ele possuía. Fala comigo, restituição em dobro. É o que eu vou receber. Eu quero dizer que existe um novo tempo que está chegando para a sua vida. Jó, essa história de Jó, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas da Bíblia. E ela mostra uma realidade não de Jó, mostra uma realidade de todos nós. Porque a Bíblia diz que Satanás compareceu diante de Deus e pediu para agir na vida de Jó. Você vai encontrar também Jesus falando sobre isso. Quando Jesus falou assim para Pedro e os discípulos: olha, Satanás pediu para peneirar vocês. Pediu para te peneirar, Pedro, mas eu já intercedi ao seu favor. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o diabo pede permissão para agir na nossa vida. Eu vou falar algo agora que você pode até ficar um pouco assustado. Mas muitas vezes o Deus permitiu que ele agisse para o nosso bem. É o seguinte, irmão. O diabo, ele é feroz, ele é perigoso, ele está aí desde a fundação da terra. Mas é como se ele fosse um pitbull na coleira e Jesus está segurando. Ele quer atacar, mas fica quieto. De vez em quando a gente apronta alguma coisa, fala, pega ele lá, pega lá. De vez em quando Deus deixa esse pitbull vir atrás. Deus trabalha de formas que às vezes a gente não entende. Deus às vezes vai incitar um inimigo contra nós para fazer a gente crescer. O livro A Lei do Reconhecimento, Dr. Michael Murdock, fala sobre isso também. Como reconhecer, a lei do reconhecimento, como reconhecer o inimigo que Deus está incitando contra a sua vida, para que você cresça. Eu sou pai, tem muito pai e mãe aqui. De vez em quando você usa uma estratégia inversa para o seu filho crescer. Você pega pesado, você corta uma coisa, corta outra, deixa ele tropeçar e cair para ele aprender que ele não deveria ter corrido, como você falou. Deus também trabalha assim. E o diabo chegou diante de Deus e falou assim: é o seguinte, estou a fim de pegar o Jó. Falou, você viu o Jó? Meu servo que é justo, perfeito, fiel, íntegro em todos os seus caminhos. Deus estava dando testemunha para o diabo de quem era Jó. Se prepare, irmão, se prepare, irmã, porque Deus, diante de muitas situações e pessoas, vai dar testemunho sobre você. Eu conheço ela, eu conheço ele. Pode caluniar, pode falar, pode desejar o mal contra eles, mas eu já sei que o caminho que eu tenho para eles é caminho de bênção. Os pensamentos que eu tenho para eles são pensamentos de vitória. Glória a Deus, forte aqui. Eita! Isso aí, está contratado. Eu vi o Jó assim. O Jó, ele... Sabe por que ele te adora? Porque você dá tudo para ele. Jó é rico, tem muitas propriedades, centenas de milhares de animais, camelo, vaca, boi, ovelha. Jó não tem 150 cabeças de cada não, irmão.
era 100 mil de um, 50 mil de outro, 120 mil de outro. Guerra que não acabava mais, filhos que estavam bem de vida, todo mundo rico. Sabe, Deus não fala isso, mas eu acho que ele poderia falar o que eu vou dizer agora. Ele poderia falar assim: diabo, eu criei você num ambiente de glória, você era querubim ungido, na minha presença. Eu criei você num ambiente perfeito e você foi infiel. Mas Jó, eu criei ele num mundo cheio de problemas, dificuldades, e ele permanece fiel. Você não entendeu? Deus está falando de você. Deus nos colocou nesse mundo aqui cheio de dificuldades, desafios e tentações, mas apesar de todos os nossos tropeços, nós permanecemos de pé porque Ele é conosco. E você, só de estar aqui, dá para ver que você continua fiel. Jó era um tipo de homem que reconhecia que toda a colheita dele vinha da mão de Deus. Por quê? Todos os dias ele sacrificava ao Senhor. Ele ia no seu rebanho, pegava lá um animal, sacrificava, e ele sempre sacrificava em favor dos seus filhos. Ele dava uma oferta com propósito, um sacrifício com propósito, para a proteção dos seus filhos. Algumas pessoas não vão experimentar a restituição, porque elas não sabem agradecer pelas pequenas colheitas. O seu café da manhã hoje foi uma colheita. A roupa que você está vestindo aí é colheita. Esse óculos que você pode colocar aí no oculista é uma colheita. Aquele carro que bateu e ninguém machucou é colheita. Aquele carro que capotou mas ninguém morreu é colheita. O livramento de morte, a proteção, tudo isso é colheita. Eu me lembro que um pastor disse uma vez que um amigo dele, um outro pastor chegou para ele e falou assim: eu estou decepcionado com Deus. Eu entreguei uma oferta, eu entreguei para Deus um propósito, mas até hoje eu não vi a colheita. Aí esse pastor não sabia o que responder, ficou esperando. De repente ele falou assim: nossa, rapaz, deixa eu te contar uma história. Eu estava vindo de carro de uma cidade para outra, eu capotei, o carro deu perda total, não me machuquei. Ele falou assim: e como é que você tem coragem de dizer que não tem colheita da parte de Deus? Se você não pode reconhecer as pequenas colheitas, você não verá as grandes. Se você não pode ser grato pelas pequenas colheitas, você não verá a restituição. E aí, primeiro ataque de Satanás você cercou ele de riqueza, por isso que ele está aí. Por isso que ele vai na Santa Ceia, por isso que Jó ora, por isso que Jó está aí ganhando alma, está evangelizando. É porque ele é rico, só dá tudo, protege ele. Então tá bom, faz o seguinte: pode tirar, eu te autorizo, Satanás, tira tudo que Jó tem, mas não toca nele. Qual foi o primeiro lugar que Satanás foi? Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. O primeiro ataque de Satanás foi nos animais, no rebanho de Jó. Que o rebanho representava riqueza, segurança para o futuro, dinheiro disponível. E o mais importante de todos, os animais, principalmente os cordeiros e bois, representavam sacrifício ao Senhor no altar. O sacrifício no altar garantia segurança. Para Satanás fazer um serviço completo, primeiro ele tinha que matar a fonte da segurança e da multiplicação. Ele vai nos animais de Jó, manda assaltantes roubarem, outros morreram, foram mortos, roubados, e ele perde todo o seu rebanho, perde a sua capacidade financeira, capacidade de adorar no altar com sacrifício. Porque todo dia ele sacrificava pelos seus filhos. Aí Jó fala assim: vou tirar a proteção, vou tirar a multiplicação e vou tocar naquilo que faça com que ele adore ao Senhor. E aí, da noite para o dia, Jó, de mais rico do Oriente, começa a ser o homem mais pobre. Os seus filhos reunidos numa festa, uma forte ventania veio, derrubou a casa e matou todos de uma vez só. Sabe o que Jó fez? O diabo pensou: agora eu vou ver Jó reclamar de Deus.
Porque Satanás tem feito isso com muitas pessoas. Ele vem, ainda mais quando você batiza, começa a vir na igreja, se envolve, quer servir, de repente ele começa a mandar umas ameaças. Ele mexe na sua casa, tenta colocar uma enfermidade aqui, uma coisinha ali, para você pensar, não vale a pena servir a Deus. Aí eu comecei a servir, já começou a aparecer problema, doença, dificuldade. Mas quando ele olha para Jó, Jó fala assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para a terra. Bendito seja o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, nós não entendemos as coisas. Por exemplo, hoje eu sou pastor aqui, aí eu chamo alguém, eu quero que você seja líder dessa área. Vamos supor que daqui a 2 anos eu chamo essa pessoa e falo assim: olha, você não vai ser líder aqui mais, eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Tem pessoa que fica revoltada, acha que está sendo perseguida, sai da igreja, reclama porque ela estava apegada ao cargo e esqueceu que ela só tinha o cargo porque alguém deu. Quem deu pode tirar. Jó sabia que o que estava na mão dele não era dele, era para ele administrar, ser mordomo, servir. Quando você começa a pensar que as coisas são suas, você começa a perder tudo que tem. Mas quando você sabe que o que Deus te deu, esse carro, essa casa, esse dinheiro, as suas posses, o seu talento, os seus dons, quando você começa a ver que é para administrar e servir pessoas, servir as pessoas, Deus começa a multiplicar. Amém? Pode adorar o Senhor. Eu estou falando, irmãos, eu estou falando aqui sobre uma investida pesada de Satanás na vida de um homem, mas nenhuma investida de Satanás contra a nossa vida vai mudar o que Deus tem conosco, o que Deus planejou para nós. Jó era homem de oração. Tem alguém de oração aí? A oração não mexe com a terra, Toninho. A oração mexe com o céu. E depois o céu vem e mexe com a terra. A oração não mexe com a terra, ela mexe com os céus. Só que depois os céus descem e mexem com a terra. Por isso, se você riu de alguém que está em oração e nada aconteceu ainda, cuidado, que a resposta do céu não tarda. Ei, Deus está falando com você que está orando, você que está buscando. Você está mexendo no mundo espiritual, está deixando irado o mundo espiritual das trevas. Continua, continua, porque o céu vai responder em breve. O céu não age, o céu reage. A oração é impressionante, porque é o seguinte: o nosso agir é limitado, mas quando oramos, nós acordamos aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Aí Satanás vai lá diante de Deus e fala: você viu? Jó perdeu tudo e continua sendo meu servo. Perdeu tudo e está lá na Santa Ceia hoje. A adoração de Jó, Satanás, não depende daquilo que eu dou para ele. A adoração dele depende apenas por aquilo que eu sou. Ele não me adora por causa de ovelha, casa, carro. Ele me adora pelo que eu sou. Porque o diabo, ele tem um pensamento: você só pode adorar se receber. Tanto que ele falou com Jesus: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo que está aqui. Jesus falou assim: você está enganado, querido. Eu não preciso ganhar para adorar. Está escrito: somente ao teu Deus adorará, só a Ele servirá, só a Ele prestarás culto. Fico pensando, irmãos, como é que pode 1/3 dos anjos terem sido enganados por Lúcifer? Vamos fazer uma conta básica aqui. Vamos supor que existem 1 trilhão de anjos. Deve ser muito mais. Só para a gente ter uma base matemática. Qual que é 1/3 de 1 trilhão de anjos? É 333 bilhões de anjos. Dá para você ter uma ideia que pelo menos 333 bilhões de anjos foram enganados? Você pensou que foi uma reunião com 10 pessoas, né? 10 anjos, não, irmão. Trilhões, alguns bilhões foram enganados. Aí eu me pergunto, peraí,
Não era o trabalho deles estar diante de Deus? Esse é o problema. Quando aquilo que costumava ser a sua alegria se torna o seu trabalho, você está perto do engano, próximo do engano. Por isso eles foram enganados, porque eles deixaram de ter a alegria da presença de Deus e começaram a encarar aquilo como um trabalho. Não é nosso trabalho estar na presença de Deus, irmãos. Deve ser a nossa alegria estar diante de Deus. Jesus suportou a cruz, não é porque era o trabalho dele, mas ele suportou a cruz pela alegria que estava prometida. Irmão, eu não tenho que ir para a igreja. Eu posso e gosto de vir à igreja. Eu não tenho que adorar. Não é meu trabalho, não é minha obrigação. Eu adoro porque eu posso, porque eu gosto de adorar. Eu não chego no altar trazendo dízimo e oferta porque eu sou obrigado, não é porque eu posso e eu gosto. Inclusive pedir para Deus, eu quero um dia dar oferta de milhões. Ainda é e sempre será a minha alegria está na casa do Deus vivo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando você vem para cá com alegria, não para bater cartão, não para dizer assim, eu vou lá, né? Senão essa semana Deus manda um raio na minha cabeça aí, né? Deixa eu ir lá, não. Quando você vem com alegria, com leveza, com o sentimento de que você veio adorar um Deus vivo e eterno, poderoso, Salvador, seu guardador, guarda de Israel. Além de ser guarda de Israel, Senhor dos exércitos, ser a sua bandeira, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Ele é o seu papai. Ele é o seu papai. Aí o diabo vira para Deus e fala assim: deixa eu pegar ele. Eu tirei o que ele tinha, ele está te adorando ainda, mas deixa eu tocar nele. Aí Deus fala assim: eu vou te limitar. Satanás, pode tocar em Jó, mas não mata ele. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que Deus está colocando um limite nesse sofrimento, na ação dos seus inimigos, na ação daqueles que querem te derrubar. Deus já está colocando um limite, até um certo limite Ele permite, mas Ele está limitando e dizendo que o fim está próximo. Quando eu falar aqui, irmão, se você sentir no Espírito Santo que é para você, pega, recebe, diga amém, guarda no bolso, põe na bolsa, leva para casa. Vamos ver agora, vou pegar o Jó. Irmão, a sua vida não está na mão do diabo, sua vida está na mão de Deus. Ele pode tentar acabar com a sua vida, com a sua família, mas ele já perdeu. Está tudo pronto, preparado para arrebentar com ele. E aí, Jó começa a ter enfermidades dos pés à cabeça, feridas, cheirando mal, cutucando as feridas, nem sentia mais, cutucando com telha. Devia estar ali com lepra, sem sensibilidade, dor, sangue. A sua mulher chega e fala assim: Jó, acorda, Jó. Amaldiçoa esse Deus que você serve e morre logo. Os amigos religiosos chegam e falam assim: Jó, estou achando que você está em pecado, irmão. Sei não, você de repente assim, uma queda assim, você estava lá em cima, de repente caiu, está doente, fedendo aí. Ô Jó, é bom você arrumar sua vida com Deus, você está em pecado. Esse é o problema das pessoas religiosas. Elas adoram ver o pecado das pessoas e se esquecem de ver a pessoa dos pecados. É por isso que eu sirvo esse Deus. Porque se Ele fosse olhar só para os meus pecados, eu nem estava aqui. Mas Ele olha para a pessoa do pecado. E Deus tem um recado para você essa noite. Um deslize, uma falha, um erro não define quem você é. O diabo quer te definir pelo erro, por isso ele joga na sua cara falando que você é impuro, que você não presta, que você não pode vir, que você não pode tomar santa ceia. Mas aí Deus fala assim: eu te amei de tal maneira, queridos, eu te amei de tal maneira, que eu mandei o meu filho
para que, se você crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja lavado pelo sangue do meu Filho, que foi derramado na cruz. Aí Jó diz assim, aí Jó fala assim: eu não morrerei, mas eu viverei. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus, não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Olha só o que ele diz aqui. Jó 19:25, olha o que ele diz. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele está vivendo agora, mas está falando do fim. Eu sei que eu estou vivendo agora, mas por fim, ele vai se levantar e vai virar a minha história. E aí chega uma parte do livro de Jó, que a mulher dele some, os amigos somem, o diabo desaparece, e aí é só ele e Deus. Jó, entenda, quem está do seu lado e sempre esteve sou eu. Quem te levanta sou eu, quem te ajuda sou eu. Prazer, eu sou o guarda de Israel, que não durmo, não cochilo. Não dormitará, não cochilará, nem descansará o guarda de Israel. Jó, você tem ideia de quem eu sou, Jó? Fala pro seu irmão, fala, seu nome é Jó agora, tá? Jó, tem Jó e Joana aí, ó. Jó e Joana. Você tem ideia de quem eu sou, Jó? Antes que você existisse, eu criei os céus e a terra e o universo. Aí Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu profetizo que nesse tempo de restituição que Deus está trazendo, a sua família, os seus amigos vão ver algo na sua vida, porque eles apenas vão dizer: eu conheci esse Deus que você falava, mas agora eu posso ver Ele na sua vida. Na sua vida, eu posso ver Deus na sua vida. Eu posso ver Deus na sua vida. Aleluia. O diabo apostou alto, ele tinha certeza que Jó não sairia dessa. Mas ele não consegue saber de todas as coisas ao mesmo tempo, ele não é onisciente como Deus. Sabe, o maior pintor do mundo pintou a sua história. Sabe qual foi o pincel dele? Foi uma cruz. Sabe qual foi a tinta? O sangue do seu filho. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus falou assim: Satanás, senta aqui, ó. Senta aí. Eu estou conversando com Jó. Senta e vê o que eu vou fazer na vida dele.
Porque no começo Jó teve que suportar o diabo entrando. Mas no final Jó sai de mão dada com Deus. Eu não sei onde o diabo está entrando aí na sua vida, irmão. Só quero dizer que por um caminho ele levantou, por 7 ele vai fugir. E o final da história eu já conheço. Deus me contou. Você vai sair de mão dada com Deus. Jó, quem te levou lá embaixo foi o diabo. Mas eu vim aqui para te dizer que quem te leva para cima sou eu. E a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tem uma mensagem muito forte aqui. Jó era rico, próspero, protegido, cheio de unção, tudo certo. E agora, na pior fase da vida dele, ele começou a orar pelos seus amigos. Isso quer dizer o quê? Jó era muito centrado nele mesmo, na família dele, nos planos dele. Era um homem bom, justo, perfeito, íntegro, mas pensava mais em si. Olhava mais para o próprio umbigo. Agora, o sofrimento traz uma qualidade poderosa na vida de Jó. Se preocupar com as outras pessoas, por elas, pregar para elas, fazer o bem para aqueles que talvez nem mereçam receber. E Deus vira o cativeiro dele. Deus vai virar cativeiros aqui. E a restituição dele está chegando e ninguém pode parar. E a Bíblia diz que o Senhor deu o dobro do que antes ele possuía. Ô diabo, o que você tirou dele, eu estou devolvendo em dobro. Sabe aquele que se alegrou com a sua derrota? Aquele que se alegrou com o fim do seu casamento, com perdas familiares, com as suas frustrações, com a sua falta de dinheiro para pagar o aluguel. Irmão, eu estou falando aqui de realidade, é o mundo que vivemos. Pessoas se alegram com a nossa derrota. Eu tenho um recado para eles. Posso falar? Eles vão sentar junto com o diabo para ver Deus restituir a sua vida, restituir, reescrever a tua história. Eles vão sentar junto com o diabo, envergonhados, para ver Deus te exaltar. Aleluia! Jó 42:16, está o fim da história. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu os filhos aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ele viu até tataraneto. Eu quero finalizar dizendo: o tempo da bênção sempre será maior que o tempo da prova, da maldição e do sofrimento. José foi vendido, ficou escravo, foi prisioneiro, 13, 14 anos, mas reinou 80. José, o justo, como os judeus o chamam. José, o justo, reinou 80 anos. Tem muita gente começando bem e terminando mal. Estamos aqui hoje reunidos, nós que a maioria começamos mal, mas vamos acabar bem. Porque melhor é o fim das coisas que o início delas. Não que o fim seja sempre melhor, mas com Deus o final vai ser melhor do que o começo. Amém? Glória a Deus. E eu peço a Deus que nos dê saúde para desfrutar de toda a restituição que Deus vai trazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.